Muito bem, vamos dar sequência agora em Brasília, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal convoca a audiência de conciliação sobre ICMS do diesel. A Paola Cuenca está novamente conosco. Será que nós teremos aí pelo menos um consenso sobre a forma de cobrança, Paola? Olha, pelo menos por parte dos secretários estaduais de Fazenda que entraram aqui, eu conversei com alguns deles, eles estão muito abertos para ver o que vai ser proposto pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro André Mendonça, e também o que vai ser proposto pelo governo federal, já que a gente tem aqui representantes da Advocacia Geral da União, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, temos também Lidora Araújo, que é subprocuradora-geral da República, ainda uma representante do Ministério da Economia e também outros representantes do governo para trabalhar essa questão junto com os secretários estaduais de Fazenda. O que está sendo colocado aqui é a questão do ICMS que é cobrado sobre o diesel. Isso porque eu lembro que lá em março, quando a Lei Complementar 192 foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, depois de um debate ali no Congresso Nacional, ficou instituído que a cobrança do ICMS teria que ser monofásica e em um valor fixo, uma alíquota única. Nesse caso, os secretários estaduais de Fazenda já haviam definido, ainda ali no mês de março, que a alíquota única do diesel ficaria de cerca de R$1 por litro do combustível. Só que eles concederam benefícios fiscais para diferentes estados para que, na prática, a cobrança do ICMS ainda continuasse sendo a mesma do modelo antigo, que era uma porcentagem sobre um preço médio ponderado final. Isso porque eles colocaram essa alíquota de R$1 pensando no teto, no estado que fazia a maior cobrança do ICMS a respeito desse combustível. O governo federal já havia se manifestado junto ao Supremo Tribunal Federal. A Advocacia Geral da União entrou com um processo dizendo que os estados não estavam respeitando o princípio da uniformidade dessa alíquota do jeito que estava colocado ali nessa lei complementar. Tanto é que o ministro André Mendonça, no dia 13 de maio, já havia dado uma decisão fazendo com que o documento do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, que definiu essa alíquota de R$1 sobre o litro do diesel, ela não tivesse mais, então, o valor dela. Essa medida ela foi suspensa. E agora o que está sendo colocado é, então, uma audiência conciliatória para que tanto estados quanto o governo federal conversem a respeito do que vai ser feito no ICMS do diesel. Vai ser estabelecida uma nova alíquota? Não vai ter mais o benefício fiscal? Ou então eles vão optar por uma medida de transição que já estava prevista nessa lei complementar, que seria a tributação do diesel nas alíquotas que já estavam definidas, uma porcentagem sobre um preço médio ponderado final, só que esse preço médio ponderado final não seria com base no valor do diesel dos últimos 15 dias, mas dos últimos 60 meses, o que na previsão dos estados deve baixar bastante a arrecadação do ICMS, tanto que foi já temendo essa medida de transição, que eles definiram logo essa alíquota de R$1 sobre o litro do diesel. Então, uma situação bem complexa aqui. O diálogo foi iniciado por volta das 10h30 da manhã e a gente aguarda aqui do lado de fora para ver o que de fato vai ser decidido nessa audiência de conciliação. Paola Cuenca, diretamente de Brasília, claro, daqui a pouco ela retorna com esse importante assunto aí, a questão do diesel. Volto com a Cristina. Cristina, a gente observa que existe aí uma intenção de trazer algum benefício diretamente na bomba para o consumidor e, nesse caso, para os transportadores. Há um efeito cascata, evidentemente, sobe o diesel, sobe o frete e todo mundo acaba pagando. Mas é uma questão que não existe uma solução mágica, né, Cristina? Não existe porque são 27 contra 1, né? Todos os governadores contra o governo federal. Que bom que agora o ministro André Mendonça está tentando se colocar ali como um conciliador nessa história, até para puxar a orelha dos governadores e dizer: tem que sair uma alternativa de todos os lados, não só de um lado. Veja, quando os governadores dizem aí que tem medo de calcular uma média do preço do combustível, olhando 60 meses para trás, em vez de olhar apenas 15 dias, e com isso vão perder muita arrecadação, é mentira. Nos últimos anos não houve esse aumento absurdo de combustível como houve durante a pandemia e mais especificamente nesse ano de 2022, muito intensamente, quando já teve, além dos reflexos dos lockdowns aí de 2 anos, a guerra, né? A guerra da Ucrânia afetando o preço internacional dos combustíveis. O que os governadores estão querendo dizer? Que eles não lucraram absurdamente, estão achando que a gente não está olhando isso? Quando o preço da gasolina, do diesel foi aumentando e eles foram aumentando a arrecadação, porque é um percentual sobre o valor da bomba que eles recebem, e com o aumento, obviamente, que o valor acaba vindo maior,
eles estão deixando de informar para a população que eles lucraram só nesse ano de 2022 32 bilhões de reais em relação aos aumentos, em cima dos aumentos dos combustíveis. E aí estão preocupadinhos com perda de receita. Isso sem falar que os estados estão com os cofres abarrotados de dinheiro às custas de dívida, aumento da dívida do governo federal, porque precisou furar o teto de gastos para liberar toda essa grana para os estados, para supostamente combaterem a pandemia. A gente sabe que muitos desviaram esse dinheiro, outros tantos preferiram pegar esse dinheiro para pagar funcionalismo público, que estava com salários atrasados, até por conta de má gestão de governadores anteriores, mas enfim... Os estados estão com o caixa no azul. A gente não tem ouvido falar de estado quebrado como a gente ouvia aí em governos passados, bem recentes, inclusive, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, para citar apenas 3 estados que andaram atrasando, parcelando o pagamento de funcionários públicos, atrasando aposentadorias e tudo mais. Então, como a gente não está ouvindo mais, significa que eles resolveram seus problemas de caixa às custas de dinheiro federal. E estão sonegando da população essa informação de que lucraram em cima dos sucessivos aumentos de combustível. Está na hora de os estados contribuírem, né? Eu espero sinceramente que essa audiência de conciliação, aí, essa reunião de conciliação, seja efetivamente para conciliar, porque, vou repetir aqui o que, se não me engano, o próprio presidente tem dito, R$1 de ICMS em cima do litro do diesel é um valor simplesmente absurdo.